A receita de hoje é bife à parmegiana com bastante queijo, que fica uma delícia. Vou começar temperando a carne com sal e pimenta do reino. E já vou bater 2 ovos e adicionar um pouco de pimenta do reino. E separei também a farinha de trigo e a farinha panko. E agora é só começar a empanar. Passei primeiro na farinha de trigo para ficar bem sequinho, depois no ovo e depois na farinha panko. E vai apertando muito bem para ficar bem empanado. Agora é só levar para fritar e se você quiser pode fazer na airfry também. Dourou dos 2 lados, já pode reservar. Coloquei uma batatinha para fazer na airfry. E agora eu vou fazer um molho. Comecei adicionando um fio de azeite na panela. Adicionei cebola e alho, deixei refogar. E depois acrescentei o tomate pelado. E fui apertando assim para ele desmanchar. Adicionei um pouco de água também. E temperei com sal, orégano e pimenta do reino. Tampei a panela para esse molho reduzir. E já adicionei fatias de queijo mussarela, um pouco de orégano e deixei derreter. Essa receita fica simplesmente perfeita com bastante queijo, batatinha para acompanhar, uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é estrogonofe de frango com arroz, que fica uma delícia. Comecei cortando o frango em pedaços pequenos e temperei com sal, páprica, orégano, lemon pepper e pimenta do reino. Mas você tempera com os temperos da sua preferência. Agora deixa eu mostrar as minhas novas panelas da linha Duo Mais da Ceraflame. Elas têm um design clássico e minimalista simplesmente perfeitas. Elas vão do freezer direto ao fogo e do fogo à bancada fria, sem problema nenhum. E por não contaminar os alimentos com agentes nocivos, o sabor fica puro, realçado e muito mais gostoso. Adicionei azeite na panela, deixei esquentar bem e levei o frango para fritar. Enquanto isso, já vou fazer o arroz. Adicionei azeite, alho, arroz, um pouco de sal. Deixei fritar muito bem, cobri com água e deixei cozinhando em fogo baixo. E depois que o frango estiver bem fritinho, já pode adicionar um pouco de molho de tomate, mostarda, o creme de leite e eu também adicionei uma colher de requeijão para ficar mais cremoso. Mistura tudo e o estrogonofe tá pronto. E esse é o jeito simples de estrogonofe que eu gosto de fazer. Finalizei com batatinha palha e tá pronta essa opção de almoço super fácil de fazer e que fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é uma opção de almoço super fácil de fazer e que fica uma delícia. Comecei cortando as batatas em pedaços pequenos, adicionei um fio de azeite e temperei com sal, páprica, pimenta do reino e orégano. E agora eu vou levar para fritar na airfry. E não precisa cozinhar a batata antes, dá super certo fazer direto. Deixei 10 minutos a 180 graus e depois mais 5 minutos a 200 graus. Agora eu vou preparar o frango, adicionei um fio de azeite, cebola, alho, deixei refogar. Adicionei o frango desfiado da Copacol, ajustei os temperos, acrescentei molho de tomate, misturei tudo e tá pronto. Agora eu vou fazer o molho branco, que é bem fácil de fazer. Adicionei manteiga, farinha de trigo, deixei cozinhar um pouco e fui adicionando leite aos poucos e mexendo. E você pode temperar com os temperos da sua preferência. Vai mexendo em fogo baixo até começar a engrossar e ficar assim. Agora é só fazer a montagem. Uma travessa adicionei o frango, as batatinhas e por cima acrescentei o molho branco e finalizei com queijo mussarela e um pouquinho de orégano. Levei ao forno até o queijo gratinar e tá pronto. Uma opção de almoço super prático de fazer e que fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é enroladinho de salsicha com massa de pastel e maionese verde, que fica uma delícia. Comecei levando o ovo para cozinhar e também já fui ferver a salsicha. Para a maionese verde é só adicionar os ovos, creme de leite, limão, mostarda, alho, cebolinha e salsinha e uma pitada de sal. Bate tudo no liquidificador e se precisar vai ajustando o sal ou limão. Vai ficar nessa consistência, mas é só levar para geladeira para firmar mais um pouco. Agora pro pastel eu vou enrolar a salsicha em 2 fatias de queijo mussarela. Depois dividir ao meio, mas se você quiser pode fazer com ela inteira mesmo. Agora é só enrolar na massa de pastel. Corta o excesso de massa, depois vai apertando muito bem com os dedos e depois aperta com o garfo, até ficar bem fechadinho para não correr o risco de abrir na hora de fritar. Agora é só levar para fritar no óleo não muito quente. Quando dourar dos 2 lados já pode retirar. E tá pronta essa opção de lanche super fácil de fazer e que fica uma delícia. E já adiantando, a minha maionese não ficou com gosto de ovo. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é bombom de morango na travessa, uma sobremesa deliciosa. Vou começar fazendo o creme, que é super fácil de fazer. Na panela eu adicionei o leite condensado, amido de milho e misturei muito bem. E acrescentei o creme de leite e o leite e fiquei mexendo em fogo baixo até chegar nesse ponto. Enquanto o creme esfria, já fui picando os morangos e também cortei alguns morangos ao meio que vou usar para decorar depois. Agora, com o creme já frio, é só adicionar os morangos
morangos picados e misturar muito bem. Fiz um ganache de chocolate branco, derreti uma barra de chocolate branco junto com meia caixinha de creme de leite. Agora é só montar tudo, passei o creme com os morangos para uma travessa, adicionei o ganache de chocolate branco, arrumei certinho e levei pra geladeira. E quanto mais tempo deixar na geladeira, melhor vai ficar. Decorei com os morangos que eu cortei ao meio e tá pronto. O meu não ficou tão firme, mas mesmo assim ficou uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é rondelli de queijo e presunto. Uma opção de almoço super fácil de fazer. Vou usar massa de pastel e eu cortei em um tamanho que fique bom pra rechear. Comecei adicionando requeijão, presunto e queijo mussarela. Aí é só enrolar desse jeito que eu mostrei. E agora é só cortar. Eu cortei em 3 pedaços, mas acho que se eu tivesse cortado em 4 eu teria ficado melhor. E o bom dessa receita é que você pode rechear com o que quiser. Eu já fiz com frango cremoso e ficou uma delícia. Agora em uma travessa que possa ir ao forno, adicionei molho de tomate, um pouco de água, misturei tudo e se você quiser pode temperar com os temperos da sua preferência. Adicionei os rondellis e cobri com papel alumínio. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos e depois desse tempo é só retirar o papel alumínio, cobri com queijo mussarela ralado e levei ao forno até gratinar. E tá pronta essa opção de almoço super fácil de fazer e que fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é fondue de queijo perfeita para esse clima de inverno, acompanhado da linguiça defumada Copacol, que já vem prontinha para consumo e leva o sabor a outro nível. Vou começar preparando os acompanhamentos. Cortei o pão em pedacinhos, reguei com um pouquinho de azeite e levei para airfry só para dar uma douradinha. E o tomate cereja é só lavar mesmo. Mas o destaque aqui é a linguiça defumada da Copacol, fininha, defumada naturalmente e super prática. É só aquecer e tá pronta para servir. Dou uma leve douradinha para deixar ainda mais suculenta e com aquele toque especial de sabor. Agora vou preparar o creme de queijo. Na panela coloco o requeijão, queijo mussarela e queijo provolone. Misturo tudo até os queijos derreterem bem e finalizo com o creme de leite. E tá pronto, um fondue irresistível com acompanhamentos simples. E essa combinação da linguiça defumada com o queijo quente transforma qualquer refeição em um momento especial. Uma receita prática, aconchegante e cheia de sabor. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é escondidinho de mandioca com carne moída e bastante requeijão cremoso. Comecei cozinhando a mandioca, coloquei em uma panela de pressão, cobri com água e adicionei sal. Enquanto isso, já vou preparar a carne moída. Em uma panela adicionei um fio de azeite, deixei esquentar bem, já adicionei a carne moída e deixei a carne moída fritar muito bem e temperei com sal, orégano, pimenta do reino, páprica e alho. Mas você tempera com os temperos da sua preferência. Depois adicionei passata, um pouco de água, misturei tudo e tampei a panela para cozinhar um pouco. Mandioca cozida, tirei os fiapos e amassei com garfo. Adicionei creme de leite para ficar mais lisinho, eu passei no processador. E se você gosta dele mais lisinho ainda, é só adicionar mais creme de leite. Agora é só montar. Passei a metade do purê de mandioca para uma travessa. Adicionei o recheio de carne moída, bastante requeijão cremoso e cobri com o restante do purê de mandioca. Por último, adicionei fatias de queijo mussarela, um pouco de orégano e levei ao forno até gratinar. E tá pronta essa opção de almoço ou janta fácil de fazer e que fica simplesmente uma delícia e super cremoso. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é fricassê de frango super cremoso, utilizando um ingrediente que vai facilitar muito a sua vida na cozinha. O peito de frango desfiado da Copacol já cozido e temperado. Vou começar fazendo o creme de milho. No liquidificador coloquei o milho, o creme de leite, o leite e o requeijão. Aí é só bater por alguns minutinhos. Agora vou refogar a cebola e o alho, colocar um pouquinho de páprica. E aqui está o segredo, o peito de frango da Copacol. Pronto para usar, economizando o tempo e garantindo o sabor. Agora é só colocar o creme de milho, misturar tudo muito bem e deixar cozinhar um pouquinho até engrossar. Para finalizar, coloco bastante queijo mussarela por cima, um pouquinho de orégano e levo pro forno até gratinar. Depois finalizo com batata palha por cima, mas é opcional. E tá pronto, uma opção de almoço super prática e que fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo. A receita de hoje é o bolo de milho mais fácil que você já viu. E fica uma delícia. E a medida vai ser tudo nessa latinha de milho. Então comecei adicionando uma latinha de milho, 3 ovos, uma latinha de leite, uma latinha de açúcar e meia latinha de óleo. Bate tudo muito bem e já pode adicionar uma latinha de flocão. Tive que passar para o liquidificador porque estava derramando. E finalizei com uma colher de fermento. Agora é só passar para uma forma untada e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto isso, já vou fazer a calda. Na panela eu adicionei a goiabada, a água e fiquei mexendo até virar essa calda. O bolo assou e eu desenformei ele quente mesmo, mas é melhor esperar ele esfriar. Coloquei a calda de goiabada por cima e tá pronto. Super fácil de fazer e fica uma delícia. Curte se você gostou do vídeo.